Nós vamos passar desde já ao próximo interveniente, que está connosco online, o doutor Francisco Correia, que pertence à Companhia de Jesus, é doutorado na Universidade Gregoriana e foi durante muitos anos professor em Moçambique, nomeadamente no Seminário Maior, mas também a lecionar no Instituto Superior de Ciências Religiosas em Maputo, e tem a particularidade de ser atualmente o diretor do arquivo da Província Portuguesa da Companhia de Jesus, que é sobre este arquivo, que é muito interessante, que há muitas décadas já o visitei, que vem falar então um pouco sobre aquilo que é este arquivo e o que são os traços dos sacerdotes que lá se encontram e como é que nós podemos também aqui conhecer a parte do arquivo pessoal, daquilo que é um arquivo de uma instituição religiosa. Dr. Francisco Correia, quando puder, pode começar, são 20 minutos aproximadamente. Muito obrigado. Em primeiro lugar, eu saúdo toda a gente. Muito boa tarde. Conforme me indicaram, eu vou falar sobre a importância dos espólios nos arquivos da Companhia de Jesus, em particular, o arquivo português da Companhia de Jesus, que é o APSI. E apresentarei o espólio do padre Eugênio Jalé como amostra dos espólios aqui no nosso arquivo. Então, intitulei esta comunicação Os espólios pessoais no ápice, Arquivo Português da Companhia de Jesus, reflexo da história, espiritualidade e modo de proceder da Companhia de Jesus. Uma introdução. Os espólios pessoais no Arquivo da Companhia de Jesus constituem uma rica documentação para o conhecimento das pessoas que os deixaram, mas também um grande contributo para conhecer a história e a espiritualidade da companhia. Fornecem pormenores sobre o cotidiano da vida e obra de um jesuíta e, ao mesmo tempo, têm a particularidade de oferecer perspectivas únicas porque pessoais e informações que não se encontram em fontes oficiais ou institucionais. Bem localizados no tempo, dão, ou podem dar, uma visão refletida sobre o ambiente cultural e social de uma época, com avaliações críticas a partir de critérios que levam ao conhecimento dos valores pelos quais se regiam e traduzem um modo de proceder que leva a conhecer o seu modo de ser e o da companhia. Conservar fielmente esses espólios não significa somente preservar a memória pessoal de um jesuíta, mas reconhecer o seu possível contributo para o avanço das ciências históricas, filosóficas e teológicas, assim como científicas positivas, como incentivo às novas gerações a comprometerem-se nas atividades deste mundo, compreendendo como elas se inserem num propósito global de evangelização. Há jesuítas que deixaram grande quantidade de manuscritos, porque guardavam tudo o que escreviam, mesmo um pequeno papel com os tópicos para uma homilia, e outros que não conservavam nada ou quase nada. Os espólios não são, tanto um absoluto, para a avaliação de um jesuíta. Há missões mais propícias a ter que escrever muito e outras mais simples e discretas, que só a partir do testemunho de pessoas próximas ou que dele receberam alguma ajuda, se torna possível cair na conta da riqueza da sua vida na Igreja, na companhia e no mundo. Primeiro ponto, conteúdo dos espólios. A correspondência manifesta pensamentos e opiniões que revelam aspectos históricos, culturais e literários numa época determinada. Há espólios onde verificamos uma correspondência frequente com personalidades da Igreja e da política, e outros onde abunda a correspondência com escritores, historiadores, literatos, etc. Ou com personalidades ligadas a certas especializações, como arqueólogos,
medievalistas, etc. Na correspondência entre jesuítas, distingue-se a correspondência oficial, segundo o dever do ofício, com o padre-geral da companhia ou com o padre provincial, e a correspondência com companheiros jesuítas, numa troca de opiniões sobre o que passa no mundo. Podem existir cartas confidenciais e mesmo outros documentos desse género que não podem ser disponibilizados para consulta, mas que têm o seu lugar como documentos do foro interno, disponibilizados para momentos apropriados. Como diz o Papa Francisco, a Igreja não tem medo da história. Pelo contrário, ama e gostaria de amar mais e mais como Deus a ama. Os diários são fontes únicas que revelam o percurso dos seus autores e fornecem dados objetivos das suas personalidades, das suas preocupações e tantas vezes as suas interpretações do mundo que os rodeia. Há também os diários espirituais, que muitas vezes são apontamentos e luzes adquiridas em exercícios espirituais anuais. Revelam o seu percurso espiritual e a fé com que encaravam os acontecimentos agradáveis ou desagradáveis. Os manuscritos com apontamentos filosóficos e teológicos revelam o interesse em se atualizarem nestas matérias, com reflexões muito pertinentes. As fotografias registram, por vezes, o percurso na companhia em diferentes etapas da formação com outros companheiros jesuítas, mas trazem também informações sobre familiares e amigos. A fotografia é uma fonte de informação histórica em pormenores relativos à época, modo de vestir, arquitetura do local, hábitos culturais, etc. Os objetos, quando existem, como por exemplo condecorações, medalhas e outros objetos pessoais, têm um significado afetivo, cultural e simbólico. Os postais adquiridos no tempo de formação, no estrangeiro, ou mais tarde em viagens, dão-nos a conhecer o interesse pelos lugares históricos, museus, etc., que foram visitados. Outro meio hoje é o exame dos computadores pessoais, que podem conter dados importantes que confirmam muitas coisas do espólio escrito ou adicionam alguns pormenores a ter em conta. Segundo, os espólios como fontes para o conhecimento da história da companhia e estudo da espiritualidade inaciana. A monumenta histórica da Companhia de Jesus é o exemplo mais significativo da importância dos arquivos para a história e espiritualidade da companhia e particularmente o valor dos espólios, pois o primeiro material documental da monumenta é o espólio deixado por Santo Inácio, no que se refere à correspondência. São 12 volumes dedicados à epistolografia de Inácio, que recolhem 6.742 cartas escritas por ele, uma dadas a escrever ao seu secretário, com os assuntos a abordar e que revia mais do que uma vez. A monumenta histórica tem o seu começo com o padre Luís Martim, ex-provincial de Castela, quando foi chamado a Fiesole, perto de Florença, onde se encontrava a Cúria-Geral, pelo padre António Maria Anderledi, 23º geral da Companhia, em 1891, para ser o assistente de Espanha. O padre Martim fez um trabalho notável para o arquivo romano da Companhia. Foi decisivo para indicar o valor e importância dos arquivos na história e espiritualidade da Companhia. Um ano depois faleceu o padre Anderledi e o padre Martim foi nomeado vigário-geral da Companhia. Convocou a Congregação Geral 24ª para Loyola, onde foi nomeado 24º geral em 2 de outubro de 1892. Esta Congregação Geral recomendou ao padre-geral a história da Companhia de Jesus, o que ele imediatamente pôs em prática, encarregando vários historiadores deste trabalho. Quando a Cúria-Geral, em 1895, voltou para Roma, o padre Luís Martim reuniu os historiadores falando-lhes da importância do trabalho que faziam.
Então, como é que surge a monumenta histórica? Desde 1804, 10 anos antes da restauração da companhia pelo Papa Pio VII, um grupo de jesuítas, ou ex-jesuítas, trabalhava em Madrid na edição de fontes para a história da companhia. Começaram pelos escritos de Santo Inácio. Trabalhavam com documentos originais que o padre Anderledi permitiu que fossem enviados para Madrid. Os 6 primeiros tomos das cartas de Santo Inácio foram impressos em Bilbao entre 1874 e 1879. O padre Luís Martim, em 1893, constituiu formalmente estes historiadores como colégio de escritores. Mas só em 1930 é que o padre Włodomir Ledochowski, geral de 1915 a 1942, com uma visão mais universalista, trasladou a monumenta histórica de Madrid para Roma e criou o Instituto Histórico da Companhia de Jesus. É prática comum existir em cada província jesuíta uma residência com o nome de Casa de Escritores, normalmente dedicada a São Roberto Belarmino. Em Portugal, ainda no tempo do exílio, depois da expulsão de 1910, existia a Casa de Escritores em Pontevedra, que em 1928 passou para Lisboa. O catálogo da província portuguesa de 1933 já traz a direção da Casa de Escritores, Brutéria, dedicada a São Roberto Belarmino, na rua Maestro António Taborda. Segundo o modo de proceder da companhia, cada residência deve ter o seu arquivo, como consta no Manual Jurídico Prático da Companhia de Jesus, no número 212, primeiro parágrafo, nos seguintes termos: a não ser que conste o direito certo de outro, as coisas que foram de uso do defunto são da casa a que pertencia. Tratando-se de documentos de valor, o modo mais seguro de os preservar é o seu envio para o arquivo provincial. A Brutéria tem o seu arquivo com espólios bem recheados, com a documentação de jesuítas que por ali passaram. Terceiro, contributo dos espólios para a preservação e valorização do modo de proceder da companhia. Uma das riquezas dos espólios está na correspondência. Santo Inácio percebeu claramente o valor da correspondência e integrou-a nas Constituições ao afirmar que o que mais ajuda a unir o corpo da companhia dispersa por tantas partes é a comunicação de letras missivas, isto é, de cartas entre inferiores e superiores e entre os companheiros entre si, o que torna compatível a união e a dispersão, isto é, dispersos, mas unidos. Santo Inácio exigia 2 coisas em relação à correspondência: o cumprimento da frequência, que prescrevera, e a qualidade. Repreendia mesmo quem negligenciava este dever, exortando a que se emendassem. Ele escrevia 2 vezes uma carta importante, com a sua própria mão, e dizia: vós tendes que escrever a uma pessoa, e eu devo escrever a todos. Para além desta exortação à fidelidade na frequência, exigia também qualidade. Não aceitava que se despachasse facilmente a correspondência obrigatória. Devolvia cartas defeituosas, incompletas, ou até por conterem nomes de pessoas ou coisas confidenciais que deviam ir em anexos separados. O elevado número de cartas que escreveu atesta o rigor que exigia a si próprio na frequência e na forma. A parte 8ª das Constituições da Companhia trata da comunicação dos dispersos entre si. Diríamos que Santo Inácio dava importância à comunicação vertical, mas não descuidou a comunicação horizontal. Considerando-nos como um corpo para a missão, falava do cuidado uns dos outros, para maior fruto naqueles a quem nos dirigimos. Alguma desta correspondência entre irmãos jesuítas, muitos deles em terras de missão, composta por cartas escritas, muitas vezes por um missionário, a um grupo de estudantes numa casa de formação, foi publicada
com o título de Cartas Edificantes, sendo uma fonte preciosa para a história da companhia, pelas informações geográficas, etnológicas e reflexões sobre a religiosidade local. A província portuguesa publicou 15 volumes de cartas edificantes entre 1909 e 1936. Esta frequência epistolar que Santo Inácio exigia não prevaleceu, tendo em conta o aumento dos jesuítas, e foi substituída pelas cartas ânuas no tempo do padre-geral Cláudio Aquaviva, geral de 1581 a 1615. A correspondência com não-jesuítas também aparece nos espólios. Muitas vezes são pedidos de ajuda para algum trabalho académico nas áreas da história, da literatura, da teologia ou filosofia, mas também na área da ciência. Outras vezes é troca de opiniões sobre o que passa no mundo entre amigos. Existem também cartas de índole espiritual ou de aconselhamento. Então, agora, no quarto ponto, eu vou apresentar um exemplo de um espólio. O padre Eugênio Augusto dos Anjos Jalé, arqueólogo. O padre Jalé nasceu em Lisboa no dia 13 de julho de 1891 e entrou na Companhia de Jesus no dia 5 de setembro de 1905, no Barro, Torres Vedras. Estudou Humanidades no Barro, Filosofia em Espanha e na Bélgica e Teologia em Espanha. Foi ordenado sacerdote em Oña, Burgos, no dia 30 de julho de 1922. Desde o noviciado que se interessou pela arqueologia e acompanhou grandes arqueólogos em escavações em Portugal, em Espanha e na Bélgica, aprendendo com eles as técnicas de escavação arqueológica. Ao longo de 30 anos de atividade arqueológica, publicou muitos e valiosos contributos em revistas portuguesas e estrangeiras, particularmente na Brutéria. Participou em vários congressos, foi vogal da Junta Nacional da Educação, secção de Antiguidades, Epigrafia e Numismática. Vice-presidente e sócio efetivo da Associação dos Arqueólogos Portugueses. Sócio correspondente da Academia da História, Lisboa, da Real Academia Galega, Espanha. Sócio de mérito da Sociedade Pro Monte Santa Tecla, de Galiza. E sócio correspondente de muitas outras associações de arqueólogos ou científicas de Portugal e do estrangeiro. Padre Jalé faleceu em Lisboa no dia 30 de novembro de 1950. Foi condecorado a título póstumo com o grau de Comendador da Ordem de Santiago da Espada no dia 22 de janeiro de 1951. Escolhi o espólio do Padre Jalé porque foi visitado por vários arqueólogos, alguns há pouco tempo, e porque ilustra o que disse antes. Nele encontramos a competência do arqueólogo e o seu contributo para a história da companhia, o conhecimento da sua espiritualidade e o seu modo de proceder. É um espaço de memória que, se tivesse desaparecido, significaria a perda de parte da história da companhia. Ora, constituem, em resumo, o espólio do Padre Jalé. Primeiro, documentos oficiais, civis e eclesiásticos, bilhetes ou cartões de identidade de pertença a várias associações de arqueólogos portugueses e estrangeiros, cartões de membro titular de associações científicas de Portugal e do estrangeiro e o cartão de identidade de académico correspondente da Academia Portuguesa da História. Segundo, manuscritos de várias conferências pronunciadas na Associação dos Arqueólogos Portugueses e noutros lugares. Terceiro, a maior parte do espólio do Padre Jalé é constituída pela correspondência. Destaca-se, entre tantas cartas que recebeu, a correspondência com familiares e amigos, alguns jesuítas. Entre 1912 e 1950 manteve correspondência com associações arqueológicas portuguesas e espanholas, onde se nota que
troca opiniões sobre escavações e achados em Portugal e Espanha. Manteve correspondência com os arqueólogos Rui Correia de Serpa Pinto, 1928-1933, Hipólito Cabasso, 1936-37, um dos pioneiros da arqueologia portuguesa, com Joaquim Fontes, em 1942, médico e arqueólogo, com António Rodrigo Pinto da Silva, 1949-1950, botânico que durante cerca de 50 anos deu apoio a arqueólogos. E Paços de Lé teve também correspondência com a Sociedade Martins Sarmento, uma instituição cultural fundada em 1881 em homenagem ao arqueólogo Francisco Martins de Gouveia Moraes Sarmento, de Guimarães, da qual foi sócio correspondente. Manteve alguma correspondência em 1932, 1948, 1949. É significativa e rica em pormenores de informação arqueológica a correspondência entre 1943 e 1949, sobretudo com o sócio da Associação dos Arqueólogos Portugueses, João Calado Rodrigues, a propósito de escavações e achados arqueológicos em Mação, Beira Baixa, sobretudo do Castro São Miguel de Amêndoa. É também importante para a história a correspondência mantida entre 1942 e 1950, relativa às grutas de Alapraia, em Cascais. Os trabalhos arqueológicos em Alapraia levou-os avante em colaboração com o arqueólogo Afonso do Passo, que em janeiro de 1951 pronunciou uma conferência na Associação dos Arqueólogos Portugueses, na sessão de homenagem ao padre Eugênio Jalé. É uma conferência de quem conhecia bem o arqueólogo. Segue passo a passo a história do padre Jalé como sacerdote jesuíta e cientista de rigor e grande competência. Quarto, faz parte também do espólio, um conjunto de desenhos de achados arqueológicos. Quinto, as fotografias da família, do tempo de formação do jesuíta e do seu apostolado com a JEC, Juventude Escolar Católica, da qual foi nomeado assistente eclesiástico em 1935 pelo Sr. Cardeal Patriarca. Sexto, apontamentos espirituais e práticas espirituais. Sétimo, recortes de diferentes jornais, referindo o trabalho arqueológico, os trabalhos arqueológicos que fazia por todo o país e as conferências pronunciadas em diferentes lugares, instituições académicas ou em comemorações de efemérides significativas em sedes de conselho, etc. São para cima de 55 recortes e alguns não estão identificados. Os jornais que mais aparecem, entre outros, são Novidades, A Voz, Comércio do Porto, Diário de Notícias. Para terminar, diria com o arqueólogo Afonso do Passo, poderíamos resumir então a vida do Padre Jalé como um homem para quem a atividade científica como a religiosa estavam lado a lado, na primeira fila das suas obrigações. Sabe-se que quando o Padre Jalé andava pelas aldeias do interior de Portugal, se oferecia ao pároco da região para celebrar a missa, para pregar, para confessar. Portanto, também por ele nós percebemos, de facto, a espiritualidade da companhia. Tenho dito.